Olá, aluno, olá, aluna. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula sobre direito digital. Eu, professora Natália, estarei aqui hoje para que a gente possa entender melhor esses conceitos, entender como isso acontece no universo digital, no universo virtual, que é onde muitas empresas estão aí iniciando, começando as suas atividades. Me apresentando rapidamente, sou a professora Natália, sou formada em administração de empresas, possuo MBA em e-commerce, nosso comércio virtual, e também sou mestre em administração. E hoje, para a gente entender um pouco mais sobre as ações de engajamento do consumidor, é importante entender que o consumidor quer, dentro da internet, dentro das suas compras online, se sentir seguro, quer confiança, quer que a sua empresa passe confiança a ele. Por isso é muito importante nós termos ali ferramentas que vão garantir a segurança dos dados, a segurança das compras, a segurança das transações ali financeiras, onde você vai comercializar o seu produto ou serviço, ou seja, no meio digital. Nós, como consumidores, nós também queremos nos sentir seguros nesse contexto. Assim também é o consumidor, a pessoa que vai comprar de você. Então, para darmos início à nossa aula de hoje, vamos conversar um pouco e entender mais sobre o direito no universo digital. Então, para a gente darmos início à nossa aula de hoje aqui no quadro, vamos à nossa segunda unidade de ensino e conversar um pouco mais sobre o conceito e a aplicabilidade do direito digital. Então, hoje nós vamos focar no direito digital em si, sociedade da informação, dados, direito industrial, direito autoral, tudo isso vai fazer toda a diferença. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda teleaula focando em direito digital. Combinado? Para que a gente possa então entender esse contexto, hoje nós precisamos compreender que a nossa sociedade ela está imersa em informação e a informação nos alcança de diversas maneiras, inclusive também pelo meio digital. E nesse contexto, a gente parar para pensar, é assim que a informação chega de forma mais rápida e ali a todo tempo pra gente, de forma muito rápida e muito intensa e em grandes demandas, que é quando a gente abre ali o nosso celular para ver alguma coisa. A gente tem várias informações chegando até nós. Então nós estamos em uma sociedade virtualizada, numa sociedade da informação. Virtualização das relações, ou seja, as pessoas conversam por aplicativos, as pessoas conversam por meios digitais, tudo muito virtualizado, inclusive até para demandas de trabalho, tornando aquilo tudo muito mais facilitado. O direito digital ele vem para garantir segurança nas relações, nas transações dentro desse contexto digital, seja ali na comunicação entre as pessoas, na comercialização entre empresas e todo esse contexto. Privacidade na rede é o que a gente precisa para garantir ali que as pessoas possam se comunicar, possam ali trabalhar de forma segura. Compreender a internet das coisas, porque a gente está em um mundo totalmente automatizado e virtualizado, e a propriedade intelectual dentro desse contexto, as questões ali para a gente focar também em direitos autorais, que é muito importante. Então são todos estes pontos relevantes, cruciais, que nós precisamos entender, tomar cuidado para que a gente possa fazer um trabalho no universo digital muito ético, muito ali agradável aos olhos do cliente e, claro, também rentável. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de hoje. O que é a sociedade da informação? Como será que a gente pode compreender o que é essa sociedade, entender melhor o que esse termo quer ali nos dizer, nos informar? Indo ao quadro, veja só, como que a gente pode entender essa sociedade da informação? Primeiro de tudo, a gente tem que literalmente começar no começo. Como assim, professora, começar no começo? Nós vamos aqui dar início pensando no que é a internet. Afinal, todo mundo fala de internet ou utiliza a internet, mas o que é a internet em si? Vamos entender como ela nasceu? A internet nasceu como uma rede de armazenamento de dados com fins militares.
Inclusive, a internet ela nasceu durante a guerra, para que ali os exércitos pudessem se comunicar, para que as pessoas pudessem ali alinhar suas estratégias, para que aquilo acontecesse em um meio que não dependesse ali de tantos cabos, de tantos fios. Nós sabemos que os primeiros computadores eles eram gigantescos, enormes, mas isso também faz parte de toda a evolução da tecnologia, evolução também ali do armazenamento de dados. E a gente teve esse início aí no contexto militar. Retomando ao quadro, mas a internet ela se popularizou na década de 90. Quem lembra do começo da internet? Não poderia dar essa aula sem falar sobre isso. Quem lembra do começo da internet? Eu peguei esse avanço, eu peguei aquela época que a gente tinha que colocar o cabo ali, conectar, daí o telefone caía, daí a pessoa queria utilizar a internet, mas aí não dava pra ligar pra ninguém, se pegava o telefone tava aquele barulho esquisito, daí a internet caía quando você tirava o telefone do gancho. Ou então, aqueles CDs que você colocava ali no seu computador de mesa, colocava ali aquele CD, ele tinha alguns minutos para você utilizar, para você ali surfar na internet. A gente utilizava bastante esse termo na época, surfar na internet. Então a gente vê o quê? Que aquilo foi avançando. Por que isso foi popularizando a partir dos anos 90? Porque antes era muito difícil acessar a internet, né? Ela era muito pouco explorada, ela não era tão evoluída como ela é hoje. Ali nos anos 90 ela começou ali, ó, a ganhar o seu espaço naquela era que estava se digitalizando. Com os anos 2000 até a atualidade, a internet é essencial. Hoje as pessoas vivem nesse contexto, é muito difícil alguém ficar sem internet, inclusive para trabalho e também para estudo. Retomando, então, e hoje ela representa um novo modelo de comunicação e de interação social. Hoje as pessoas interagem facilmente com ali o auxílio da internet, inclusive a internet se tornou o principal meio de comunicação. Onde a sociedade da informação está localizada nisso? A sociedade da informação pós-industrial, ela é fulcrada no conhecimento e sustentada numa economia fortemente estabelecida na produção de bens resultantes da atividade intelectual do homem. Nossa, professora, que denso isso, exatamente. O que é essa sociedade da informação? Antigamente nós estávamos pautados no contexto industrial, na força das indústrias, e agora a gente está pautado na força da informação, que é veiculada por meio da internet. Então aqui nós temos conhecimentos ali que vão basear toda essa sociedade da informação. E claro, a gente tem uma economia hoje que é pautada na troca de informações, em estratégia, em planejamento, em alta tecnologia, que vem ali de grandes mentes trabalhando com pesquisa e desenvolvimento. E tudo isso gera muito dinheiro. Como assim, professora? Vamos pensar na Apple. A Apple tem ali um setor de pesquisa e desenvolvimento grandioso, e lá eles fazem aparelhos que mudam a sociedade, por exemplo. Então isso ali tem uma economia estabelecida nessa produção de bens que resultam da atividade intelectual do homem, certo? Até mesmo quando a gente vê ali grandes engenheiros que fazem, por exemplo, o motor de um carro esportivo, ou seja, aquela pessoa estudou muito, aquela pessoa tem um conhecimento de ponta. Por quê? Porque ela evoluiu todos os conhecimentos e aquele conhecimento se tornou um bem que é adquirido por um alto valor. Por exemplo, o motor de uma Ferrari, o motor de um carro de Fórmula 1, ou seja, tem muito valor agregado ali. Por quê? Porque tem conhecimento. Então a informação, o conhecimento, ele está ali compondo, criando bens que as pessoas consomem. E aí a gente tem um grande e altíssimo giro de dinheiro em toda essa economia. Retomando, então vimos a sociedade da informação, e para a gente entender isso é importante refletir sobre o cyberespaço. O que seria esse cyberespaço? Observa-se que a revolução dos mecanismos de comunicação permitiu ao homem relacionar-se no cyberespaço, certo? O cyberespaço ali é o ambiente da internet, o ambiente virtual, o ambiente digitalizado. Isso acaba pulverizando as barreiras impostas pela distância e pela geografia. Ou seja, se você tem ali por exemplo, um parente, uma pessoa que você tem muito carinho, que está morando no exterior,
Antigamente a gente escrevia um telegrama, antigamente as pessoas demoravam para chegar até um lugar para falar com a pessoa, daí tinha que esperar a resposta, também demorava. Hoje em dia você faz uma ligação por videochamada, você tá vendo ali a pessoa conversando como se ela estivesse na rua de baixo da sua casa, você conversa com muita facilidade. Então todos esses bloqueios, essas barreiras, a internet veio, né, a modernização dos meios de comunicação veio para deixar isso muito mais próximo, as relações são mais próximas em questão ali das oportunidades e possibilidades que a internet nos traz, que o cyberespaço nos traz. Retomando, posto que no ambiente virtual, no cyberespaço, é possível tocar, sentir, ver, ouvir e interagir. As pessoas buscam aí também utilizar estes sentidos para agregar ao universo digital. Os riscos cibernéticos, a gente sabe, é um ambiente virtual. E quais são os riscos de estar neste ambiente? É importante a gente também falar sobre isso e focar. Os riscos cibernéticos, eles devem ser sopesados e estão intimamente conectados com o comportamento do consumidor na internet. É muito importante. Inclusive, o início do mercado digital aqui no Brasil, ele teve um lapso. A gente pode pensar, por exemplo, no mercado norte-americano, não colocando que um melhor ou outro pior, não é isso, gente, apenas apontando algumas diferenças. Ou seja, o nosso mercado digital, ele ainda está crescendo. O mercado digital norte-americano, por exemplo, ele já tem ali uma grande abrangência. Por quê? Porque no início do mercado digital aqui no Brasil nós tivemos muitos golpes. Golpes mesmo, da pessoa comprar e não chegar, da pessoa comprar e chegar um tijolo, da pessoa comprar e os dados dela serem ali levados, o que hoje não acontece. Por quê? Porque nós temos aqui em sites, claro, de confiança, sempre buscar sites de confiança para consumir, né, pessoal? Sites ali que vão de fato garantir a venda, certo? E não estou falando transação entre as pessoas, estou falando de venda de uma empresa ali que tem todos os cuidados tomados. Então sempre comprar ali de uma empresa que a gente conhece, a gente sabe que não vai ter problema nenhum. Mas enfim, este começo, quando tivemos ali muitos golpes, isso deixou o pessoal retraído, o pessoal ficou com medo de estar na internet. Como isso ia acontecer? Então a gente tem que parar para pensar que essa segurança otimizou e fez com que o uso da internet crescesse. E isso trouxe benefícios para todos nós. Indo ao quadro. Então, sobre o poder de influência das grandes marcas em relação à sua decisão de compra de conexão a um determinado produto. Ou seja, a gente então pode perceber como isso tudo vai influenciar, como o comportamento do consumidor influencia também ali o posicionamento das marcas e como vão criar conexões com as pessoas dentro aqui desse contexto. Então aqui a gente tem uma noção, um olhar sobre riscos cibernéticos e também um posicionamento muito bem feito das empresas atuais, buscando trazer segurança e confiabilidade para o cliente. Comunicação em rede. Como será que essa comunicação ela é aplicada na atualidade? Será que ela é uma comunicação que cresce de forma exponencial? Porque agora eu não me comunico só com uma pessoa, eu me comunico com várias. Como será que isso é adotado na atualidade e quais serão os possíveis riscos disso? Indo ao quadro. Comunicação em rede. Aqui para a gente entender um pouco sobre este conceito. Vamos lá? As gerações que nasceram em meio a essa nova sociedade da informação demonstram a importância da utilização adequada da comunicação, de modo a construir uma plataforma ética, certo? As pessoas buscam cada vez mais construir uma plataforma segura, uma plataforma ética, uma plataforma que se comunica com o seu cliente de forma totalmente valorosa. Ou seja, é uma empresa que ela tem os valores, ela reconhece também os valores do próprio público-alvo e busca levar isso, falar sobre isso, enaltecer isso e demonstrar isso. Então, por exemplo, tem algumas empresas que fazem
Ali, questão de ter fóruns de comunicação, de ter ali bate-papo com os próprios clientes para escutá-los. E geralmente não é sobre o produto em si, mas sobre um tema que abrange aquele campo semântico. Então, muitas vezes a empresa ela é focada na sustentabilidade, pensando no contexto ambiental, ecológico. Então ela passa ali a ter fóruns para comunicar, para conversar sobre iniciativas nesse contexto, nesse campo semântico que é a sustentabilidade, a ecologia, o contexto ambiental e como isso é posicionado. Então isso a gente pode ver acontecer, até mesmo quando temos marcas muito fortes de cosméticos que tem ali os seus produtos, mas fazem fóruns ali, por exemplo, das meninas falando sobre um assunto específico que elas acham interessante, fazendo aquele bate-papo bem leve, né, falando como elas fazem os tratamentos em casa, de cabelo, dizendo, né, pensando ali nos cuidados capilares, ou seja, trazem estes valores da marca, mas querem também escutar muito o público, ter essa relação, né, essa comunicação muito mais acirrada, muito mais próxima. E a gente vê isso acontecer bastante. Muitas empresas estão focando nessa comunicação de rede, mas também criando comunidades, criando um networking, criando ali um espaço onde ela pode falar com os seus consumidores, e os consumidores podem conversar entre si. Então cria um senso de comunidade muito forte e é isso que as empresas estão buscando fazer cada vez mais. Combinado? Retomando o nosso quadro. Então a gente viu aqui a comunicação em rede. E como será que o conteúdo ele é difuso? Ele é ali colocado no mercado. As novas tecnologias de comunicação e informação, elas implementam uma nova economia, barateando os custos de produção da informação, como também dos mecanismos de reprodução, difusão do conteúdo informativo e comunicativo. Ou seja, a comunicação hoje, você ter uma rede social, por exemplo, do seu negócio, da sua empresa, isso pode ter barateado, porque você pode difundir mais conteúdo, mas ao mesmo tempo também temos ali uma grande quantidade de informações acontecendo. Nisso a gente cai na universalização. Então hoje é impossível praticamente mensurar a quantidade de informação armazenada e compartilhada na internet. Por quê? Porque todos eu digo assim, a maioria, né, das pessoas tem acesso. Claro, em alguns casos, né, a pessoa pode ter dificuldade para acessar a internet. Infelizmente, a gente ainda tem algumas situações aqui para vivenciar no Brasil. A gente também não pode fechar os olhos para isso. É um contexto nacional que nós vivemos. Mas a gente tem que entender que as pessoas que estão na internet hoje, nós temos muitas pessoas. Então, nós temos muitas pessoas produzindo muito conteúdo. Então, é muito intenso isso, é intenso. Você entra ali no seu feed, você quer ver alguma coisa, se você piscar e for lá para baixo, você nunca mais acha. Por quê? Porque é muito conteúdo e esse é um exemplo claro da universalização. Uma vez que essa ela é gerada de modo automático por meio da utilização de Big Data, que é um sistema de inteligência que busca mostrar para você aquilo que você quer ver, viu, pessoal? E de inteligência artificial sustentada por algoritmos eficientes. Sabe quando você, por exemplo, quer comprar um sapato, um tênis que você achou muito bacana, muito bonito. Você jogou lá na busca, no Google, tênis vermelho, sapato vermelho. Ok, você pesquisou, não achou nenhum que te agradou, fechou as abas, seguiu sua vida. De repente você abre um site, um sapato vermelho. Você abre outro site, um tênis vermelho. Você abre outro site, aquele tênis que você viu ali naqueles anúncios. Isso é o algoritmo ali te lembrando que você tem vontade de comprar um sapato vermelho. Isso acontece bastante. Retomando ao quadro, vimos a universalização e o direito de acesso à informação. Atualmente a sociedade ela está marcada pelo domínio do conhecimento como principal produto da indústria na economia da informação. É fundamental, então, para a proteção do direito de acesso à informação, a garantia do exercício da liberdade de pensamento e de expressão. Ou seja, as pessoas têm o direito de se expressarem. Claro, dentro dos conformes éticos, senão as redes sociais te bloqueiam. Então, qual é o aspecto cultural versus o comercial? A informação se adapta às novas realidades introduzidas pela tensão do consumo desenfreado na atual sociedade da informação, que é a que a gente vive, as pessoas consomem muito. Por isso é importante estabelecer o equilíbrio entre o aspecto cultural e comercial da informação.
Então é importante você saber aquilo que é conteúdo informativo, aquilo que é conteúdo comercial. Então é importante a gente ter este olhar bastante sério para isso. Por quê? Porque muitas vezes isso se mescla, ele é tão intenso que ele acaba sendo mesclado. Mas é claro, sempre é muito importante respeitar ali o cliente e levar a ele informações concisas e de fato congruentes com o produto ou serviço que ele estará com vontade ou que de fato irá adquirir. Privacidade em rede, um tema muito importante, ainda mais se você tiver filhos pequenos. Privacidade em rede é importante não só para que nós possamos ali proteger as pessoas que nós amamos, mas além de tudo, para que as empresas e a legislação possam também proteger os nossos dados. Uma transação financeira, um Pix, tudo isso tem que ser muito bem protegido. Indo ao quadro. Como será que a gente faz tudo isso? Primeiro de tudo, a gente tem que saber de uma coisa importante. As pessoas têm direito à privacidade, isso é fato. As pessoas têm direito a ter ali a sua intimidade preservada. O direito à privacidade, como a proteção à intimidade e vida privada do indivíduo, é garantido no âmbito da Constituição Federal como direito fundamental do ser humano, um direito fundamental à nossa privacidade. E nas redes, professor? Considerando ali os recentes avanços tecnológicos, torna-se complexo o estabelecimento de fronteiras entre o que é público e o que é íntimo ou privado. Então a gente também tem que entender aí que nós temos que estabelecer fronteiras, o que é público, o que é íntimo ou aquilo que é privado. Certo? Para quê? Para que os dados não se mesclem, porque eles devem ser protegidos. E aí nós temos a tecnologia blockchain. O que seria? A nova tecnologia da blockchain, que se configura como um enorme banco de dados e permite nele o armazenamento distribuído de frações da informação, certo? Que são conectadas entre si. Ou seja, elas são colocadas em blocos, por isso blockchain é uma cadeia de blocos. Surge em meio a esta necessidade de estabelecer confiança de modo compartilhado. Ela preconiza um modelo distribuído no qual é possível garantir-se confiança. Então, essa tecnologia blockchain vem para trazer confiança para as transações. E no que se baseia, então, essa confiabilidade, professora? Note que o conjunto de blocos que armazenam informações, eles não são passíveis de edição, garantindo confiabilidade, permitindo a criação de um sistema de checagem automática e reduzindo quase a zero a possibilidade de fraudes e adulteração. Então, por exemplo, quando você está fazendo um cadastro de compra ou um cadastro em algum site, daí você tem lá a senha. Embaixo você tem confirma sua senha. Muitas vezes você faz a senha que é copiar e colar embaixo, mas você não pode. Aquele bloco, aquele espaço, ele está protegido. Então não é copia e cola simplesmente, você tem que digitar novamente aquela nova senha ou a primeira senha que você está fazendo e confirmando. Por quê? Você pode perceber naquele momento que você está sendo protegido ali, naquele bloquinho, naquela inscrição. Então, tudo isso é importante. São esses detalhes que a gente vai percebendo aí, toda a segurança de dados, o direito digital fazendo parte da nossa sociedade atual. Retomando, então, o foco aqui é evitar fraudes e adulteração. Inclusive, nós temos a criptografia que auxilia bastante aí, inclusive o pessoal que trabalha com o desenvolvimento de dados e sistemas. O que é a criptografia? Ela envolve o uso de uma chave criptográfica, um conjunto de valores matemáticos com os quais tanto o remetente quanto o destinatário concordam. Então, os métodos de criptografia de senha codificam a sua senha de forma que ela fique ilegível por hackers.
O hacker vai querer ali acessar aquela conta, ele não vai conseguir entender nada. Por quê? Porque aquela mensagem importante, dados importantes, estarão criptografados. Ou seja, eles serão substituídos por binários, por símbolos, por N formas criptográficas para que não tenham acesso a eles. Então a criptografia ela vem também para proteger. Ela dá aquela maquiada. Então a pessoa vai ver e vai achar que é outra coisa. Falar, não é isso. Mas na verdade são seus dados ali muito bem protegidos que ninguém vai conseguir ler porque eles estão bem embaladinhos, vamos dizer desta forma. Retomando. E qual seria então o marco civil da internet, para a gente ter a noção disso? A lei número 12.965 de 2014, é o marco civil da internet. Ela estabelece como princípio a proteção da privacidade e dos dados pessoais e assegura como direitos e garantias dos usuários de internet, no artigo 7º, inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações e inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas, particulares, íntimas, armazenadas, salvo por ordem judicial. Porque quando tem ordem judicial, eles podem descobrir o que eles quiserem da nossa vida. Porque tem a ordem judicial e tem a investigação. Então, isso é tão sério que a pessoa só pode acessar os seus dados com uma ordem judicial. Combinado? Retomando pra gente aqui finalizar e entender um pouquinho deste marco civil, olha só. O marco civil da internet garante a privacidade e proteção de dados pessoais, mas também garante a disponibilização de dados mediante ordem judicial. Apareceu o mandado, tem que abrir os dados. Combinado? E assim, a gente entende como a internet está caminhando para um universo de muita segurança e de muita confiança para que a gente possa surfar, podemos ainda utilizar esse termo, surfar na internet de forma tranquila. Acesso a dados em tempos de pandemia. Agora eu tenho aqui um caso prático para a gente entender como isso funciona no dia a dia, na vivência prática. Primeiro de tudo, pandemia, tempos difíceis, meu Deus. Mas o que aconteceu aqui? Um aumento gigantesco das pessoas utilizando a internet. Por quê? Porque era tudo internet, comunicação, internet, estudar, internet, conversar, internet, consultas daquelas áreas que eram possíveis, internet. Fazer uma aula de desenho para divertir a criançada, internet. Uma receitinha que eu quero fazer, internet. Cansei, tô cansada, não quero fazer nada. Vou assistir aquele seriado que eu amo, vou maratonar, internet. Tudo, o avanço da internet nesse contexto de pandemia, as relações ali, elas ficaram à mercê disso. Então, durante a pandemia, nós tivemos um apanhado de vivências modificadas e alinhadas e realinhadas e avançadas na internet, que foi gigantesco. A gente teve um avanço, inclusive, enorme nesse contexto, devido à pandemia. Então, a gente tem que perceber o quanto ela foi necessária para que nós fizéssemos desse momento horrível um pouquinho melhor. Vamos entender isso? Indo ao quadro. Acesso a dados em tempos de pandemia. Como será que a gente pode compreender isso aqui? Vamos lá? O governo de São Paulo, em parceria com a empresa de telefonia móvel Brasnet, em meio à situação de pandemia que assolou o Brasil em 2020, pretende fazer o uso dos dados de localização por todos os utilizadores de telefonia celular da empresa. Por meio então dessa medida, o Estado de São Paulo ele pretende ter acesso em tempo real à localização de seus habitantes e assim controlar e fiscalizar as situações potencializadoras de aglomerações, controlando a interação social e também a circulação de pessoas, tornando eficientes as medidas de restrição e isolamento social, em face do estado de calamidade pública decretado até então naquele contexto.
Então, a gente vê como a tecnologia também nos auxiliou a manter distanciamento, respeitando ali as diretrizes. Então, considere que você foi consultado para dar o parecer sobre a legalidade de utilização destes dados pessoais a fim de combater a pandemia. Ou seja, eu tinha a possibilidade de falar onde que a pessoa estava, em qual momento. Falou, opa, pera lá, tem muita gente na empresa nesse espaço, tá aglomerando, não pode. Vamos pensar que você tinha essa informação, que você tinha essa disponibilidade. Como será que você usaria essa informação? Lembrando que a gente está analisando aqui um contexto pandêmico. O que será que a gente poderia fazer? Tenho certeza que a gente pode utilizar essa informação para o bem. Mas e aí? São dados que eu posso divulgar? Como eu devo fazer isso? Indo ao quadro. Primeiro, a gente tem que parar e refletir. Meu Deus, e agora? E agora, e agora? Por quê? Porque estes dados são privados. Tem a questão da privacidade em rede. Eu não posso compartilhar dados. E agora, como eu vou aqui me posicionar nesse contexto que a gente está pensando na pandemia? São dados pessoais, são dados anonimizados, anônimos. O que eu devo fazer? Como eu devo me portar e me posicionar numa situação como esta? Então vamos lá, para a gente entender isso. Obviamente que a crise introduzida pela Covid-19 no Brasil levantou muitas questões sobre como nós devemos e podemos utilizar os dados, certo? Especialmente aqueles disponibilizados pelos celulares de milhões de brasileiros. Porque o governo tem acesso a muitos dos nossos dados por questões ali nacionais, de cadastro, certo? Então, a gente tem que parar para pensar como isso poderia ser utilizado para o bem, respeitando a privacidade das pessoas. Então, isso pensando como medida de combate à pandemia. Na verdade, a tecnologia ela permite a utilização de alguns modelos de dados gerados pelos dispositivos móveis. Não todos, uma porcentagem dos dados, alguns dados. Sendo os mais comuns até então, a utilização de dados de geolocalização, que isso pode ser algo público, certo? De modo agregado e anonimizado, o monitoramento da circulação do indivíduo, que pode também acontecer, e monitoramento das pessoas infectadas, certo? Logo, o caso proposto aqui é polêmico, né, gente? O caso proposto, ele levanta o debate sobre a utilização de dados de geolocalização. Será que pode utilizar? Medida esta que inclusive vem sendo utilizada por diversos governos, tanto no Brasil como no estrangeiro, para combate à pandemia de Covid-19. Então, observa-se, pessoal, que a utilização desse modelo de dados propõe a implementação de um índice de distanciamento ideal, com o propósito de se mensurar o percentual de indivíduos que estão respeitando as regras de isolamento social numa determinada localidade. Olha só, o pessoal já está buscando utilizar isso para o bem, para auxiliar a população. Essa tecnologia, então, a geolocalização, ela permite a criação de mapas de calor que apresentam os locais com maior e com menor circulação de pessoas. Para tanto, faz uso de dados agregados e anonimizados, não havendo assim a necessidade de compartilhamento dos dados individuais de deslocamento. Por quê? Porque então visaria só a pessoa, buscaria ali auxiliar a pessoa, mas tão somente o índice geral do deslocamento em determinada localidade. Logo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a famosa LGPD, aqui nós precisamos pensar que esta lei, ela informou sobre o tema de dados anonimizados, certo? Que eles não se elevam à categoria de dados pessoais.
uma vez que o acesso aos mesmos não permite a identificação do indivíduo. Nesse sentido, essa utilização ela é permitida. São dados anônimos, não tem o nome da pessoa, mas a gente pode ali utilizá-los. Por quê? Porque eles não são dados pessoais neste contexto. Uma vez que o acesso aos mesmos não vai permitir a identificação de ninguém. Sem embargo, a tecnologia deve ser eficiente de modo a garantir a anonimização. É um termo, um neologismo que às vezes a professora enrosca. Vamos lá, anonimização. Isso garante a anonimização dos dados, evitando assim a identificação do indivíduo, conforme inclusive a lei, conforme a disciplina do inciso 2º do artigo 5º da LGPD. Então, eles são dados anonimizados. Eles não são pessoais, então eu posso utilizar para o bem da população, posso utilizar ali para que isso auxilie as pessoas dentro desse contexto. Então, aqui a gente pode compreender que alguns dados a gente pode utilizar, que inclusive são respaldados em lei, para melhoria em contextos sérios, como foi a pandemia, para melhoria ali da convivência e também buscando ali preservar a saúde da população, o respeito às pessoas, a valorização da utilização dos dados e manter a sociedade segura, buscando ali fomentar o melhor e buscando utilizar a tecnologia para o bem. E agora chegamos ao nosso momento de interação. E eu trago para você uma questão bem relevante para refletirmos. Veja só no quadro. Existem limites para o armazenamento de dados compartilhados em rede? Qual é a sua opinião? O que você acha? Será que existe? Será que não? Será que isso é contribuição? Eu vou deixar pra gente 3 minutinhos, pode ser? E já já eu retomo, então aproveita, participe aqui conosco. Até já já.
Olá pessoal, retomando o nosso momentinho de interação, olha só o que eu trouxe para vocês no quadro. Existem limites para o armazenamento de dados compartilhados em rede? Em alguns momentos sim, né, pessoal? Pensando ali em dados particulares, então nós temos alguns limites. Mas se a gente pensar ali em âmbito de empresas que cuidam dos nossos dados, né, órgãos governamentais, eles não têm limitação. Nós, a gente tem algumas limitações para compartilhamento de dados, até para armazenamento, né, pessoal? Às vezes o e-mail tá cheio, você paga aquela taxinha para ter mais espaço ou no Drive, então tem aí estes contextos também de armazenamento, também de compartilhamento dos dados. Então a gente tem que sempre prestar atenção e, se precisar de mais dados, é um bom sinal, porque as coisas estão acontecendo, a empresa está crescendo, não é mesmo? Então sempre focar nisso, que também é um toque interessante. Internet das coisas. O que será essa internet das coisas? O que ela significa, professora? Ultimamente fala-se muito da internet das coisas. E o que isso quer dizer? É um termo tão, vamos ser sinceros, um pouco estranho, né? Internet das coisas. Mas é que na verdade nós vamos percebendo como as coisas estão conectadas e a internet conectando tudo e muitas coisas que nós utilizávamos antes, a internet está entrando neste lugar, está suprindo essas necessidades. Então a gente tem aí o universo da internet das coisas sendo mudado. Olha no quadro. O que é a internet das coisas? A tecnologia da internet das coisas aqui pra gente entender. Vamos aqui perceber melhor este contexto, veja só. Primeiramente aqui pra gente entender a internet das coisas. A tecnologia da internet das coisas, também chamada de IoT, você já viu esse termo? É a famosa internet das coisas, certo? Associada à inteligência artificial, não são mais uma promessa de um futuro longínquo, distante. Não, o uso rotineiro delas já são uma realidade na nossa atualidade. A criação de produtos com interfaces tecnológicas que alteram ali a rotina do indivíduo é uma realidade atual. Então, o fato da internet afetar a nossa rotina é o âmbito central da internet das coisas. Como isso afeta a nossa vida? Hoje em dia você vai ali, uma coisa muito básica e simples, onde você coloca o seu despertador no celular? Você acorda com aquela musiquinha tocando? Antigamente as pessoas tinham aquele despertador que era o rádio relógio, antes disso só o reloginho que tocava ali o sininho. Então a gente vê a internet das coisas também nestas coisas minúsculas do nosso dia a dia. Utilização da internet das coisas, onde a gente pode evidenciar e compreendê-la existindo. Vamos lá. Identidades digitais online. CNH digital? Quem tem a CNH no celular? Eu tenho a minha, que eu vivia esquecendo. Se acontecer uma situação e precisar parar numa blitz, eu tenho ali o meu documento online, prontinho. Agora, inclusive, tem até o título de eleitor online, né, pessoal? Votação eletrônica, temos as urnas. Imagina antigamente, como será que era para contar os votos? Como será que as pessoas contavam os votos? Hoje em dia é tudo ali na urna, você faz o tantã, o verdinho, faz ali o seu voto, independente da escolha, faz ali o seu voto e aquilo é computado. Não vamos entrar em méritos aqui, né? Vamos pensar que a votação hoje, ela também tem internet das coisas ali acontecendo, ou seja, ela é muito mais digitalizada. Antigamente era bem mais difícil, imagina ali as pessoas contando os votos, contando ali aquilo que as pessoas escolheram, né? Então a gente vê que era muito mais difícil. Imagina, a pessoa escreve o voto, dobra no papelzinho, coloca na urna, imagina abrir tudo aquilo de papel, contar cidade por cidade, estado por estado, olha o tamanho que o Brasil é. A internet veio para facilitar isso também. O que mais ela facilitou? Veja no quadro. Vamos aqui sem entrar em méritos, tá, pessoal? Só levando em consideração a internet das coisas, combinado? Registros públicos e sistemas notariais. O sistema notarial
de notas, de documentos, facilitou bastante. Inclusive, né, os cartórios agradecem, porque muitos registros estão sendo feitos de forma online. Registros e cadastros de imóveis também, cartório de primeiro ofício, financiamento dos partidos políticos, processos licitatórios, licitações, tudo digitalizado, inclusive leilões, certo? Leilões judiciais aí, tudo hoje digitalizado, tudo hoje para você ali entrar e participar dentro da sua própria casa. Inclusive tem leilões hoje que são apenas online. Gestão da propriedade intelectual, aí os dados acadêmicos, artigos acadêmicos, muitas vezes, né, os anais de eventos acadêmicos, tudo na internet. Todos estão ali publicados na internet, revistas acadêmicas, muito boas por sinais, todas ali na internet, com ótimos artigos. Inclusive vale a pena ler a conferência, viu, pessoal? Tudo isso funciona no nosso dia a dia e mostra como a internet facilitou as coisas. Por isso, internet das coisas, combinado? E a identidade digital? Ela é uma identificação, nosso documento, nossa identidade, que comprova ali em meios digitais que você, literalmente, que você é você. Basicamente isso, ali na sua identidade, seu documento. Com ela você se identifica com segurança na hora de acessar serviços digitais também. Nossos documentos ali são nossos registros. E agora a gente tem também o nosso registro digital, que é a identidade digital. Ela é gratuita e está disponível ali para todos os cidadãos brasileiros. Todo mundo ter ali o acesso à sua identidade na palma da mão. E como você pode fazer isso? Você pode entrar no site, lembra sempre, vai mexer com documento, mexe com o site do governo, é gov.br, gente, pelo amor de Deus, não entra em nenhum outro site secundário, é gov.br, tá? E aqui você coloca seus dados, CPF, continua aqui para você ter ali sua conta, você acessa seus documentos, você baixa depois ali no seu celular, fica bem bonitinho, bem organizadinho. Governo digital, ali o site, e lá você tem vários aplicativos que você pode ter os seus documentos na palma da mão, inclusive serviço do SUS, Enem, carteira digital, carteira de trabalho. Pessoal que desculpe, o INSS, eu ia comentar do MEI também tem essas facilidades para você ter tudo na palma da sua mão, mas lembra sempre de entrar no gov.br, tá, gente? Serviços aqui da Receita Federal, questão das juntas comerciais, portal e-escola e também os documentos militares aqui necessários para o pessoal. Pode ter tudo na palma da sua mão. Por quê? Porque nós temos a internet das coisas, a internet vindo a facilitar as coisas, o nosso cotidiano e trazendo estas facilidades para a população como um todo. Direito industrial. É muito importante nós sabermos quais são os limites de todo este contexto, dentro destes conceitos importantes que englobam o direito industrial. E para a gente começar esse assunto, eu quero explicar melhor para vocês o que de fato é esse direito industrial. Então, o quadro. O que ele é, professor? O que é aí esse direito industrial? É importante a gente entender que as pessoas têm direitos e deveres, certo? Todo cidadão. O direito industrial, neste caso, ele traz pra gente uma conotação diferente. Ele cuida da proteção jurídica de grande parte dos investimentos financeiros em matéria de bens intelectuais no mundo. Nossa, professor, é muito denso isso. Vamos por partes. Então, vamos lá. O direito industrial cuida da proteção jurídica de grande parte dos investimentos financeiros. Ou seja, cuida do direito da indústria. Indústria, eu digo aquele contexto industrial, de mercado, de marcas, de nome de marca, de patentes, de marcas registradas e todo esse contexto. A indústria como um todo. E o que da indústria? Onde mais dói? O bolso. Então, é o direito que
cuida da proteção jurídica dos investimentos financeiros na indústria, ou seja, é um direito aqui que tem que ser muito bem alinhado, muito bem alinhado. Para quê? Para que nenhuma empresa esteja ali fazendo uma transação e perca dinheiro. Fizemos uma transação aqui e vimos que o uso da imagem foi inadequado. Como eu posso comprovar que usaram de forma inadequada a imagem em tal lugar? Daí manda os prints, manda o print lá da pessoa que tem um contrato e a imagem não poderia ser vinculada a outro contrato. Acontece bastante no universo aí dos jogadores de futebol, dos pilotos de Fórmula 1, das celebridades, isso acontece bastante. Então, aqui a gente percebe que essa indústria, né, principalmente aqui eu trazendo o contexto da indústria do entretenimento, a gente vê muito disso acontecer, por isso aqui coube o exemplo. Então, ele cuida dessa proteção pensando em bens intelectuais no mundo. Uma ideia, a fórmula de um medicamento, o design de um vestido específico de uma grande grife, tudo aquilo que tem contexto intelectual. Uma vez que cuida da tutela da inovação, tudo aquilo que traz inovação. Imagina ali a pessoa que... imagina que um software, um dos primeiros softwares pensados por Bill Gates, o quanto de inovação isso tinha? Tinha que ser protegido. Então isso é responsável por grande parte do que é produzido no setor industrial. Porque no setor industrial que nós temos hoje, nós temos uma tecnologia da informação de ponta, que trabalha internet, que trabalha ali também os contextos voltados para venda, comercialização disso tudo. Logo, temos os objetos de tutela. O que seria isso? Advirta-se que o direito industrial tutela os seguintes bens jurídicos intelectuais de natureza industrial, ou seja, estão protegidos, tutelados. Então, ali o direito industrial protege esse contexto. O que seria? Protege uma invenção, um modelo de utilidade, o desenho industrial, os sinais distintivos do comércio. Então, aí nós temos também o direito industrial que protege este contexto. Se a pessoa falar, você roubou a minha ideia, como assim? Como você pode provar? Tem também aí o direito industrial para amparar este contexto, certo? Inclusive isso acontece também nos meios digitais. Você roubou nossa tecnologia, veja só, tem grande parte da nossa tecnologia que é a mesma. Ou uma coisa muito simples que a gente vê também, você vai escutar uma música e daí muitas vezes a gente vê as notícias. Essa música é plágio de tal atriz, de tal cantor, isso é uma propriedade da indústria do entretenimento. E muitas vezes a música para de ser veiculada nas grandes plataformas de streamings de música devido ali ao direito industrial que bateu lá e falou, opa, pode não, deixa quietinho isso aí que foi comprovado que não pode. E aí tem os meios legais para resolver essa situação. Combinado? Retomando ao quadro. Patente. O que é uma patente, professor? Não é isso que vocês estão pensando. Não é isso que vocês estão pensando. A patente aqui é uma proteção da criação intelectual. Por exemplo, você tem ali uma fórmula de um cosmético. Você faz ali a patente dele, dessa inovação, desta forma, deste direito sobre esta inovação. Então, ela é a proteção da criação intelectual conferida ao bem desenvolvido pelo intelecto humano. Aquela fórmula criada, aquela música que foi feita uma composição, aquele sistema, aquele software que tem uma tecnologia única. Isso ali tem patente. Inclusive as marcas têm patente até sobre o próprio nome, certo? Faz o registro de marca. Por quê? Porque ela tem ali todo um patrimônio construído com o intelecto humano, pensado para desenvolver aquela marca. Desde que ainda não tenha sido levado ao conhecimento do público, originado do esforço mental humano, resultando uma invenção capaz de ser produzida em escala industrial e comercializada, claro, né, pessoal? Ela vai ser comercializada. Requisitos para que isso aconteça. Artigo 8º. É patenteável
A invenção que atende os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, segundo a Lei de Propriedade Industrial 9.279/96/96. Combinado? Tem que ser também novidade. O que é novidade? É a exigência de que a tutela vai recair tão somente sobre o novo, ou seja, sobre o que era desconhecido. Então, muitas vezes você tem ali um produto que você trouxe a novidade, você pode ter ali a tutela sobre aquela novidade também, para nenhum concorrente copiar. Segundo a disposição do artigo 11 da LPI. Quando o bem não é revestido de novidade, entende-se que o seu estado de técnica é óbvio, isto é, de conhecimento público. Além disso, é novidade. Se é novidade, a Lei de Propriedade Industrial, a LPI, vai proteger. Inventividade, olha que diferente. Inventividade corresponde à atividade inventiva, fruto do esforço intelectual do inventor. Então, isto é, exigindo-se dessa atividade o esforço do engenho intelectual do homem técnico, capaz de inovar no conteúdo do estado da técnica, como algo não óbvio ou evidente. É denso, né, pessoal? É algo bem detalhado, bem intenso aqui. Por quê? Porque é uma atividade inventiva. Então, nenhum esforço que vá ser como uma cópia do intelecto deste inventor naquele produto deve ser copiado. E também temos aqui a industrialidade, outro nome diferente. Incorpora a noção de que o bem patenteado tem aplicação industrial, afastando-se assim a patenteabilidade das manifestações puramente artísticas e abstratas. Ou seja, tem que ser algo ali que de fato possa ter aplicação, já que impossíveis de serem reproduzidas numa cadeia produtiva industrial. Então tem que ter ali a aplicabilidade, na indústria. E o INPE? O organismo no Brasil responsável pela emissão da carta patente é o INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mediante o cumprimento das formalidades legais. E também temos prazo para isso acontecer. Somente após a emissão da carta patente, a proteção é garantida ao inventor, conferindo-lhe aí sim o exclusivo de exploração econômica da sua invenção pelo prazo legal de 20 anos. Deu 20 anos, muitas empresas colocam ali nova fórmula, porque muitos concorrentes já estão fazendo coisas iguais. Então, eles, para se destacarem, trazer uma novidade, ter aí a tutela da novidade, fazem ali nova fórmula, trazem algo diferenciado para também continuarem se destacando dentro daquele contexto que já atuam. Direito autoral. Os direitos autorais são termos muito falados na atualidade, mas o que de fato quer dizer um direito autoral? O que é direito autoral? Indo ao quadro, veja só. O que é esse direito, professor? O que significa direito autoral aqui para a gente poder compreender dentro deste contexto? Então, vamos aqui compreender, veja só. O direito autoral. Ele concebe-se aqui o direito autoral como um conjunto de normas que regulam as relações jurídicas constituídas em razão da criação e da utilização de obras intelectuais. Olha só. Então, ele vai focar em cuidar do quê? Cuidar de obras intelectuais, obras estéticas, literárias e científicas. Ou seja, criações do gênio humano, manifestadas em formas sensíveis. Quais seriam estas formas sensíveis, professora? Um belo quadro, uma bela escultura, uma obra literária que tira o nosso fôlego. Você termina de ler aquele livro e fala, uau, isso vai mudar a minha vida. Ou então, quando você escuta uma belíssima música e você fala, eu amei essa música, quero ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até a hora que você cansa dela. Então, são essas manifestações sensíveis. Um belo poema, um belíssimo filme que você se emociona e você
tem ali todo aquele sentimento, uma obra de arte, uma bonita tela pintada ali por um artista que imprimiu todo o sentimento para pintar aquela tela e você olhou e se emocionou. Ou então até mesmo quando você vai a um show, um festival de música daquela banda que você ama e você tem aquela experiência e você tem ali todo aquele formato de estrutura do festival, a forma que as pessoas fazem os shows, como ele é montado, isso tudo tem ali, pessoal, também um planejamento. Então todas essas manifestações, seja ali para uma peça de teatro, um próprio filme, a gente pode perceber que tem trabalho intelectual ali e muitas vezes uma vida para a pessoa chegar àquele nível de atuação, de interpretação, de canto ou de escultura, né? A pessoa faz ali, né, na pedra a escultura que você vê a veia humana, que você vê ali o tecido caindo perfeitamente, daí você lembra que aquilo é uma pedra, que aquilo foi esculpido. Ou seja, ali são as manifestações sensíveis, ou seja, o talento humano sendo ali interpretado naquelas obras artísticas. Esse é o valor de uma obra artística, o talento humano de uma forma sensível e emocional sendo exposta e reimpressa naquele objeto, naquela tela, ou naquela escultura, ou naquele filme, naquela música, naquela obra literária lindíssima. Então, o que seria do homem sem as belas artes, né? Então é muito importante a gente entender que para ela também temos direitos e são os direitos autorais. Inclusive a gente vai além, até um artigo científico, um trabalho acadêmico, nós temos também direitos autorais para preservar todo o intelecto que foi ali, ó, escrito bonitinho, bem feito bonitinho, certinho, para ser lido por alguém, que demonstra também o quê? Todo o intelecto que você imprimiu naquela escrita. Combinado? Temos também direitos autorais nesse contexto. Indo ao quadro. Então, estatísticas voltadas à sensibilização e à transmissão de conhecimentos. Logo, temos a lei 9.610/1998, a lei de 1998, que nos afirma que no Brasil o direito autoral é protegido pela lei 9.610/98 de 1998, claro, que atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais no país, garantindo ao titular de bens culturais o direito exclusivo de exploração econômica, incorporando assim atos de publicação, reprodução, divulgação, comunicação, transmissão, divulgação, dentre outros. Temos algumas distinções nesse contexto que é importante aqui estarmos atentos. Os poderes de escopo pessoal, isto é, de natureza moral, não podem ser transferidos de modo total. Então a gente tem que valorizar também aí que nós temos que compor a questão da natureza moral. E a transmissão total, ela é definitiva dos poderes de escopo patrimonial, somente admitida quando realizada por meio de um contrato por escrito. Daí a pessoa tem acesso à totalidade de, por exemplo, aquela obra de arte. Desnecessidade de registro. Outro sim, a proteção do direito autoral, independente de qualquer formalidade, ela prescinde de registro, contrariamente à proteção do direito industrial, que necessita do ato formal. Então, direito industrial, ato formal, certo? Direito autoral, a gente precisa de registro, seja com o pedido de emissão de patente ou de registro, para que a proteção seja, então, garantida. E tem prazo também para isso. Para o direito autoral, o prazo de proteção do escopo patrimonial dos poderes garantidos ao autor prolonga-se por 70 anos, para vocês verem como uma obra de arte ela é única. Enquanto o contexto industrial são 20 anos, uma obra de arte, o intelecto humano ali de forma sensível sendo replicado nas belas artes, 70 anos, viu? 70 anos, não pode copiar.
após contado de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, certo? Pensando ali que a pessoa produz aquela obra de arte em idade adulta. Domínio público. Após esse prazo, a obra autoral cai em domínio público, permitindo-se a sua utilização e exploração econômica, independentemente de autorização. Ver uma obra de arte que está lá em museus internacionais para ser contemplada. E carecendo os herdeiros do autor de qualquer direito sobre tais atos. Ela vira patrimônio e ela não vira mais herança. E ela se torna de domínio público de tão importante que ela é para a evolução humana. Então aqui a gente vê também os direitos autorais. Como será que o registro de marca acontece na nossa vivência cotidiana de uma empresa, de uma marca que quer ser registrada, se posicionar e até nas marcas que a gente já vê no mercado? Como será que isso acontece? Indo ao quadro. Eu tenho aqui um estudo de caso para a gente entender melhor como isso vai acontecer. Então veja só, primeiro de tudo temos aqui a nossa situação, problema, para entendermos melhor. Então vamos lá compreendê-la. Considere que uma determinada empresa no ramo de alimentos, ela atua no mercado há mais de 10 anos. Interessante. Já consolidou seu público de consumidores através da marca Boa Comida. Vamos pedir uma boa comida? Ó, ficou até já pensando no marketing. E esta marca, ela já é popularmente conhecida em seu nicho de mercado. No entanto, recentemente ela recebeu uma notificação em que consta a impossibilidade de continuar se utilizando da marca Boa Comida. Nossa, mas a gente já tem 10 anos de mercado. Tenho certeza que o gestor dessa empresa pensou isso. Em razão da mesma ter sido registrada há 6 meses por uma outra empresa que atua no mesmo ramo. Olha só, gente, ela teve 9 anos e 6 meses e não registrou. Daí agora uma outra empresa com 6 meses, pode ser que seja de um porte bem menor, mas registrou, que esteja começando no mercado, mas fez o registro. O que a gente pode perceber? Que nós vamos ter que realinhar isso daqui. E daí você pensa, 10 anos de trabalho, 10 anos de construção da marca, 10 anos ali fazendo propaganda, tendo um bom produto, colocando isso no mercado, e agora a gente vai ter que trocar o nome da nossa marca. Uau, isso dá muito trabalho. E se atentem ao detalhe dessa situação. Indo ao quadro. Em razão, foi notificado porque uma outra empresa, há 6 meses atrás, foi lá e fez o registro, patenteou o nome. E daí você pensa, meu Deus, e veja só, olha onde é que ela fez o registro, no âmbito do comércio eletrônico. E agora? Porque essa empresa aqui também vai ter uma ampla divulgação, vai crescer de forma exponencial, tá na internet, tá no comércio eletrônico. Nesse contexto, a quem deve ser atribuído o direito de utilização da marca Boa Comida? A empresa que já está há 10 anos crescendo, se dedicando, investindo, gastando dinheiro, buscando ali se posicionar da melhor forma possível, ou essa empresa que começou agora no comércio eletrônico, tem 6 meses e foi lá e fez o registro? De quem será o direito? E aí a gente tem que parar para pensar. Aqui nós temos vários assuntos que a gente analisou aqui para amparar nossa atividade. Primeiro, propriedade industrial. É uma indústria que produz ali comida pré-pronta, que produz aqui, que atua no ramo de alimentos, que está no mercado há mais de 10 anos, que tem ali sua produção, sua indústria. E agora? Além disso, temos o contexto da marca, Boa Comida. E a proteção da minha marca? E o registro da minha marca? Eu tinha que ter protegido? Eu tinha que ter feito registro?
porque eu já construí uma marca durante 10 anos, tem minha propriedade intelectual aqui. Tanto a industrial quanto a intelectual, porque construir uma marca, gente, dá trabalho. Dá trabalho você construir ali todo um, uma, um design, a cognição do seu cliente em relação à sua marca, as percepções, o sentimento do cliente em relação à tua empresa, à tua marca. Isso dá trabalho, isso demora tempo para construir e vai dinheiro. E agora, todo esse trabalho a gente vai jogar fora? Ai meu Deus, professor, o que a gente vai fazer? Olha só. A proteção da marca se inicia a partir da realização do seu registro. É no registro, pessoal. Não tem choro nem vela, tem que registrar. Que deve ser formalizado junto ao INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sendo a tutela conferida àquele que primeiro realizar o requerimento. Ou seja, desta forma, a empresa que realizou o requerimento de registro detém a proteção da exclusividade de utilização da marca. O que isso significa, professora? Significa que a boa comida é de fato da empresa que fez o registro há 6 meses. E aquela empresa que trabalhou 9 anos e 6 meses com o nome Boa Comida vai ter que trocar de nome. Viram só como é importante ter o registro da marca, como é necessário a gente se atentar a estes detalhes, tanto para atuar no âmbito digital, inclusive no âmbito físico. É importante você registrar a tua empresa, você pensar no nome dela, porque imagina você construir o nome de marca por 10 anos e de repente ter que trocar porque você não se atentou a este detalhe que foi trocado apenas 6 meses. Ou seja, todos esses 9 anos e 6 meses você poderia ter ido lá e feito o registro. Cuidado com isso. Vá no INPE, faça uma visita. É importante você registrar aquilo que você está construindo. Isso faz toda a diferença e é uma forma de você se proteger, proteger a sua marca e a sua empresa. Chegamos a mais um momento de interação e veja só aqui a colocação que a professora trouxe para fazer você refletir sobre a nossa aula. Veja só. Qual a proteção dos dados utilizados pela internet das coisas, na sua opinião? Pensa, reflete, fala aqui comigo, traga exemplos. Professora, não sei, mas eu quero aqui falar que a internet das coisas fez a diferença na minha vida, na minha empresa, naquilo que eu faço, na forma que eu estudo. Traz aqui a tua interação, combinado? 3 minutinhos e eu já volto, aproveita, participa aqui comigo. Até já já.
Então, pessoal, retomando, pode ser utilizado nos dois contextos. Retomando a interação. Qual a proteção dos dados utilizados pela internet das coisas? Pode ser o direito industrial ou autoral, se for um software voltado para a indústria ou para algum produto que foi desenvolvido via software. Ou direito autoral, uma aula, por exemplo. Então, tudo pode ser protegido, até mesmo dentro do contexto da internet das coisas. E agora chegamos ao nosso recapitulando de hoje, para nós revisitarmos os pontos que nós conversamos e aprofundamos em toda a nossa aula, deixando ali bem fechadinho todas as arestas amarradas do nosso conteúdo de hoje. Indo ao nosso quadro, hoje tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre a importância do direito digital e como ele está trazendo segurança para as transações no ambiente virtual, no cyberespaço. Falamos sobre propriedade industrial e também sobre o direito industrial, assim também como conversamos e compreendemos mais sobre o direito autoral. Vimos a importância de respeitar sempre a privacidade em rede e a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, certo? E além disso, também tivemos a oportunidade de conversar aqui hoje sobre a nossa propriedade intelectual e o quanto ela é importante para as organizações. Combinado? Então vimos todos estes aspectos em nossa aula de hoje. Tenho certeza que agora você vai compreender bem sobre os direitos nesse universo digitalizado. Não se esqueça, se prepare para a nossa próxima aula. Faça suas atividades, leia o seu material e venha preparado com muitas dúvidas. A professora fica aqui aguardando vocês. Fiquem bem, com saúde, fiquem com Deus. Beijo grande e até a próxima aula. Tchau!